Aí as pessoas não conseguem trabalhar. O Roberto Cavalcante. Agora vem querendo Ele queria. não tem um microfone. Não. Chegou na cara do bonito, cadê esse secretário? Vocês vão tirar a cabeçona dele. Tá ali. Vem pra cá. Deixa eu filmar aqui. Tô de olho na Thaís, tá? Obrigada. Ó, Laura. Tira do meu aqui, eu não foi. Não, que era do meu. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Piquezeiro, declaro aberto o nosso trabalho. Peço ao vereador Adriano, faça a leitura ao vivo. Salmo 23. Salmo de Davi. Deus, pastor do justo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em um lugar de pastos ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição. Converteu a minha alma. Levou-me por vereda da justiça por amor do seu nome. Pois ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo. A tua vara e teu báculo, eles me consolaram. Preparaste uma mesa diante de mim, à vista daqueles que me angustiavam. Ungiste com óleo, pinga a minha cabeça, e o meu cálice se embriaga. Quão precioso é! E a tua misericórdia irá após mim todos os dias da minha vida, e a fim de que eu habite na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Peço ao vereador Lidomar que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 197ª sessão ordinária do segundo período de sessões da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Piquezeiro. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2012, nessa cidade de Piquezeiro, estado do Tocantins, no edifício onde funciona a Câmara Municipal, localizado na Avenida Salgado Filho, número 1431, na sala de sessões, às 20 horas, realizou-se a 197ª sessão ordinária do segundo período de sessões da 6ª legislatura. Sob a presidência do senhor vereador Altair Pereira Campos, e secretariada por o vereador Lindomar Murilo Nascimento, primeiro secretário. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Altair Pereira Campos, Lindomar Murilo Nascimento, Roberto Cavalcante Reis, José da Silva Pereira, Adriano Ribeiro Barros e Alneuza Rodrigues Santos Costa. Com a presença da maioria dos membros da Câmara, faltando os vereadores Antônio José de Souza Reis e Ronaildo Martins Pereira, o senhor presidente declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior. Procedida a leitura da ata e posta em discussão, sem qualquer manifestação de discordância, foi a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou que registrasse em ata a presença do ex-vereador, senhor José Valbon de Matos. Se fazia presente. O senhor presidente disse ao final que nada mais havendo a tratar na parte destinada à ordem do dia e não tem nenhum vereador inscrito, dá por encerrada a presente sessão. Não havendo também qualquer comunicação a fazer na próxima sessão do dia 12 de dezembro de 2012, no horário regulamentar e local de costume, para constar, eu, Lindomar Murilo Nascimento, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual vai devidamente assinada depois de lida e aprovada na próxima sessão, pelo senhor presidente e secretários da mesa presente. Sala das sessões, 11 de dezembro de 2012.
Apto à votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado. Gostaria de comunicar aos demais pares que nós temos 3 projetos para ser votados aqui hoje. Mas essa sessão de hoje é a sessão do dia 12, que não foi realizada. Então fica marcado para amanhã nós fazer outra sessão para nós votar projeto de lei que denomina o nome da creche e também o subsídio do prefeito e vice-prefeito. Então, portanto, nós vamos votar as contas do balanceio de 2008 e peço ao vereador Rondailton que faça a leitura do relatório do voto. A Comissão de Fiscalização, Finanças, Orçamento e Tributação, em conformidade com as atribuições que lhes foram conferidas, analisa e emitida parecer sobre as contas consolidadas do exercício financeiro de 2008, de responsabilidade de João Abadio Oliveira e Silva, ex-prefeito municipal, a fim de que venha a ser submetido ao crime. Em apropriada sessão de julgamento, o plenário desta Corte de Leis. Relatório. A de ser ressaltar, inicialmente, que este opinativo foi precedido de regular procedimento de julgamento das contas, a fim de propiciar, em sua plenitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao gestor responsável pelas contas examinadas, no caso, o senhor João Abadio Oliveira e Silva, sob a condução desta comissão. Tudo em conformidade com o regimento interno, a lei orgânica e a Constituição Federal. Esta comissão dirige-se a todos quantos vierem a ler este parecer conclusivo para dizer-lhes claramente que as contas do exercício municipal relativa ao ano 2008 apresentaram várias aberrações, apurando-se graves irregularidades persistentes ao longo de todo o exercício, restando nítida a completa desordem administrativa, isto é, apresenta-se as contas em um completo caos de ilegalidade, sendo inevitável o desabono da empreendida gestão municipal, o que pode ser comprovado com a simples leitura dos autos do processo de número 2365/2009 e apesos 9359/2008, e 9360/2008 e 9361/2008. As irregularidades verificadas nas contas consolidadas referem ao exercício financeiro de 2008 são, dentre outras, as seguintes: não recolhimento referente a depósitos e consignações, insuficiência do saldo financeiro juntos aos compromissos assumidos, falta de controle dos combustíveis e quilometragem dos veículos, fracionamento de despesas realizadas sem procedimento licitatório, pagamento de juros e multas, pagamentos a maior ATTM, concessão ilegal de casa-residência, ausência de retenção do ISSQN, divergência de recursos, Citibanco do Brasil, prestação de contas, despesas não inscritas em restos a pagar, inexistência de registro dos contribuintes inadimplentes na dívida ativa, transferência indevida e não cumprimento do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, omissão de receitas locais, aquisição de editais, omissão de receita de iluminação pública, pagamentos indevidos por pontes e bueiros supostamente contribuídos pela empresa WMC Construtora Limitada no projeto Assentamento BA Progresso, mas
não encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado em vistoria em loco, ocasionando um dano financeiro de R$ 121.198,79. Pagamentos indevidos por reparos supostamente realizados pela empresa Rota Construção Limitada no projeto assentamento PA Mata Azul, reparos estes não encontrados pelo Tribunal de Contas do Estado em vistoria em loco, sendo que a referida reforma teve que ser efetuada pela prefeita Lete José Pereira do Nascimento, gestão 2009 a 2012. Irregularidades no pagamento dos professores tendo sido constatada pelo Tribunal de Contas do Estado, que foi constatada ilegalidades na folha de pagamento dos servidores públicos da educação do município de Pequizeiro, referente à fonte Fundeb 60%, observando um prejuízo no valor de R$ 49.071,32. Importante ressaltar que a grande maioria das irregularidades encontradas na gestão do senhor João Badilho de Silva decorreu de denúncias realizadas pelo vereador Dodó, senhor Lindomar Moreira do Nascimento, dirigidas ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, Promotoria de Colmeia Tocantins e ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Assim, graças à incansável ação deste Parlamento, louvando-se a atuação do vereador Dodó, que era o presidente desta Casa de Leis, foram apurados os atos malevolentes do ex-prefeito João Badilho de Silva, o qual tantos prejuízos e danos causou, e esta comunidade que é carente e muito necessitada de uma boa utilização dos recursos públicos. Portanto, em face de todas as irregularidades cometidas pela gestão do senhor João Badilho de Silva, é lúcida e clarividente a afetação do mérito das contas sob apreciação, uma vez que as violações cometidas atentam contra o princípio da legalidade, moralidade, razoabilidade, economicidade, em flagrante prejuízo para o município de Pequizeiro. É o relatório. Prosseguimos ao voto. Por todo o exposto em face da exaustiva análise procedida dos documentos que compõem a prestação de contas do município de Pequizeiro relativo ao exercício 2008, nos termos constitucionais, legais e regimentais que permitiram uma apreciação geral e fundamentada sobre os resultados do exercício financeiro, ressalvando-se quanto às responsabilidades dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e valores do município, manifestamos de forma conclusiva nos seguintes termos. Considerando a pertinência das análises técnicas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, conforme parecer prévio número 135/2012 e processo número 2365/2009 e apesos 6959/2008, 6360/2008 e 6361/2008, com os elementos que integram a prestação de contas apresentada. Considerando que as contas referentes ao exercício financeiro de 2008 foram apresentadas em descumprimento das normas constitucionais e legais, com destaque para o desapreço aos princípios fundamentais aceitos na área da administração pública. Considerando a natureza das irregularidades e levando-se em consideração que as falhas e omissões apuradas são suficientes para desvirtuar os resultados gerais apresentados na prestação de contas sobre análise. Considerando a reiteração das graves condutas infratoras, a verdadeira desordem administrativa identifica-se inequívoca nota de improbabilidade administrativa com razoáveis indícios da prática dolosa por parte do gestor responsável em manifesto prejuízo para esta comunidade. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 45 da Lei Orgânica e das normas regimentais desta Casa de Leis,
que atribuem a competência ao Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, para apreciação das contas anuais e consolidadas prestadas pelo Executivo, com destaque para a emissão de parecer deliberativo a ser submetido à apreciação plenária. Esta Comissão de Fiscalização, Finanças, Orçamento e Tributação, de forma conclusiva, opina e vota pela rejeição das contas anuais consolidadas relativas aos exercícios financeiros de 2008, de responsabilidade do senhor João Badio Oliveira e Silva, por entender presentes as causas de rejeição. Tudo em conformidade com o apurado nos autos do processo TCE-TO número 2365/2009 e a pesos 6359/2008, 6960/2008 e 9361/2008, e apontado ao parecer prévio de número 135/2012. Esse é o parecer conclusivo, o qual é submetido à consideração dos emitentes vereadores para deliberação plenária na forma regimental. Alerta-se para que sejam remetidas informações ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral e ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, caso se mantenham rejeitadas as contas por deliberação plenária. Antônio José Souza Reis, presidente. Ronaldo Martins Pereira, relator. Dúlio Ribeiro Ramos, secretário. Gostaria de pedir aqui o nosso advogado, o único advogado constituído que está aqui presente, como eu não vejo aqui na nossa presente aqui no meio de nós, até o vereador Dodó está com um documento aqui dizendo que o ex-gestor não recebeu a notificação, mas conta que o servidor da Câmara tem documento aqui assinado que foi entregue para ele a notificação e ele não quis receber. Então, nesse caso, eu gostaria de pedir o crítico para fazer a defesa aqui do ex-gestor. Não, o acrítico não é advogado, mas o advogado nos orientou que pode ser qualquer cidadão da nossa comunidade. Então, portanto, o crítico pode fazer outra palavra. Defesa furada. Defesa furada. Boa noite, edis desta Casa de Lei, senhores vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente. Neste momento, como cidadão pixerense, nomeado pelo presidente desta casa, fui aqui designado para ser o defensor dativo do empreendedor e defesa do ex-prefeito João Badio de Oliveira e Silva em relação ao julgamento das contas referente ao exercício 2008. Assim, por falta de outros elementos, contesta-se os fatos, fundamentos e opiniões constantes do parecer conclusivo emitido pela Comissão de Vereadores, designada para apreciação das contas em questão, em todos os seus termos, por negativa geral. Portanto, requer sejam as contas de responsabilidade do ex-gestor João Badio de Oliveira e Silva sejam aceitas e julgadas regulares, de modo que esta Câmara declare sua aprovação. Neste termos, pede deferimento. E aqui, como cidadão pixerense nomeado pelo presidente desta Câmara, está feita a defesa nativa do ex-gestor. O vereador Dodó está com o relatório aqui também, o requerimento, concedo que ele faça a leitura do mesmo. Requerimento.
ao senhor Otair Pereira Campos, presidente da Câmara Municipal de Peguzeiro Tocantins. Senhor presidente, considerando o que dispõe o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Peguzeiro, a qual fixa como período para as realizações das sessões legislativas ordinárias, com início do 15/2 a 30/6 e 1/8 a 15/12. Considerando que igual redação se encontra sustentada no artigo 3º do regimento interno desta augusta Casa de Leis. Considerando que o inciso 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Peguzeiro diz que as sessões ordinárias somente podem ser realizadas em um número de 5, com início às 20 horas, em dias úteis, observando o recesso legislativo. Igual disposições constam no inciso 1º do artigo 3º do regimento interno. Considerando que o inciso 2º do artigo 51 do regimento interno diz que somente pode ser realizada uma sessão ordinária por dia, não devendo essas ultrapassarem o prazo de 4 horas. Considerando que o inciso 2º do artigo 3º do regimento interno diz que as reuniões ordinárias somente podem ser realizadas no primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em fim de semana ou feriado. Considerando que foi o feito parecer conclusivo e o mesmo não tem assinatura de um dos membros da Comissão de Fiscalização, Finanças, Orçamento e Tributação, no caso, o vereador Duílio Ribeiro Ramos, e ainda não tem a parte do voto do relator, mas somente o relatório e a conclusão, ferindo o disposto do artigo 94 do regimento interno, devendo ser imediatamente devolvida à comissão para correção e emissão de novo parecer, inciso único do artigo 95 do regimento interno. Considerando que a aprovação ou rejeição de contas não podem ser realizadas em sessões extraordinárias, considerando que houve pedido de vista do processo pelo interessado e lhe foi negado, não sendo cumprido o disposto no inciso 2º do artigo 46 do regimento interno, inclusive apurando a responsabilidade do infrator que der causa nos termos do inciso 3º do regimento interno. Considerando que os vereadores signatários não têm conhecimento do parecer do TCE Tocantins, bem como ainda não existe resultado sobre o pedido de revisão feito pelo ex-gestor João Abadio Oliveira e Silva, o qual pode modificar o parecer e torná-lo nulo, o que ensejaria a necessidade de nova votação do novo parecer emitido pelo órgão auxiliar de controle externo, devendo ser aguardado. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse ordem na casa. O pronunciamento definitivo do TCE Tocantins nos termos do inciso 1º do artigo 140 do regimento interno, considerando que o suposto parecer sobre as contas não foram disponibilizados para a população nos termos dispostos no artigo 141 do regimento interno, considerando que o parecer prévio a ser votado deve ser o conclusivo dado pelo órgão técnico, no caso, o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, o que ainda não ocorreu, tramita naquela Corte de Contas pedido de revisão e reexame, conforme cópia. Considerando que compete à mesa diretora e não somente ao presidente deliberar sobre assuntos de tal natureza, nos termos constantes da linha B, D e C ao inciso 4 do artigo 18 do regimento interno, considerando que não existe processo devidamente numerado e rubricado pela Secretaria desta Casa, conforme disposto do inciso 5º do artigo 48 do regimento interno, considerando que há expediente da presidência comunicando que haverá prorrogação da sessão ordinária, as quais não se realizaram por falta de quórum, e, portanto, não se prorroga o que não existiu, considerando que a desobediência à lei configura abuso de poder e enseja a abertura de processos judiciais por ato de improbidade, especialmente por infringências aos princípios estampados no caput do artigo 37 da Constituição Federal 88 e Constituição Federal 8429/92, artigo 11, sem prejuízo do que dispõe o artigo 3º do parágrafo único do artigo 159 do regimento interno. Considerando que os requerimentos preliminares devem ser votados pelo plenário nos termos do regimento interno, os signatários requerem que seja determinada a nulidade da convocação de realização da sessão ordinária, posto que já expirado o prazo regimental. Para tanto,
nos termos disposto do artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Pequizeiro e artigo 3º do Regimento Terrestre Augusta Casa e Leis, ainda em face dos diversos, considerando acima citados, evitando a nulidade do ato e maculando a atividade parlamentar. Em entender que forma diversa, seja convocado o soberano plenário para deliberar sobre o presente requerimento dos termos regimentais. Pedra de ferimento, Pequizeiro, 18 de dezembro de 2012. Idomar Moreira Nascimento, Roberto Cavalcante Reis, Elineuza Rodrigues dos Santos Costa, José da Silva Pereira. Portanto, senhor presidente, solicito Vossa Excelência que coloque o requerimento ao plenário para apreciação. Não vai ter discussão no requerimento, a presidência da Câmara rejeita o requerimento. Solicito ao senhor secretário que lave em ata a rejeição de votação do requerimento. Vamos para a votação. Como vota o parecer da prestação de conta do vereador Ronaldo Dimas? Como é seu voto? Senhor presidente, boa noite demais pares, boa noite a todos que nos visitam. Peço que a missão para sentar, senhor presidente. Boa noite também ao secretário, Leonardo. Meu voto, senhor presidente, quero deixar bem claro à sociedade e a todos os demais, porque, como foi passado por vários órgãos, que são realmente os órgãos competentes que é responsável por essas informações, o meu voto vai ser em relação ao Tribunal de Contas como rejeição das contas de 2008. Senhor presidente, meu voto é contra o relatório. Meu voto é contra o relator. Vereador Duílio Ribeiro Ramos. O voto da decisão aí agora. Esse é o voto que Eu decide. voto a favor do relator. Entendeu? Já no prefeito Paulinho. Eu voto a favor do relatório, porque vai ser votado. Eu Paulinho mesmo. Meu voto é contra o relator. Como vota o vereador Antônio José? Esse voto é perigoso. Eu voto a favor do relator e do parecer do Tribunal de Contas. Nesse momento, eu peço o vice-presidente da Câmara que assuma aqui a minha cadeira para mim. Como vota o vereador Dodó? Senhor presidente, como não tive acesso ao relatório conclusivo e não entendi a leitura. Não tem vergonha não! O que diz? Por favor, silêncio. Peço o visto do relatório conclusivo. Não concedo vista do relatório. Peço que lá em ata também eu fui negado o pedido de vista. Peço o vice-presidente que assuma aqui a presidência da Câmara para mim também é o meu voto. Saiu o filho, né? E aqui? Caramba, não tá não pode. Peraí. É um bandidinho. É um bandidinho. Vamos para a silêncio, por favor, que a gente possa ter a sessão. Peço o vereador Ataí, né, que possa dar o seu voto. Eu voto com o relator a favor do Tribunal de Contas.
Terça-feira viu, tá chegando. Terça-feira. Reprovar as contas de 2008 por maioria simples, absoluta. Está encerrado a nossa sessão.